Bom dia, pessoal. Hoje é dia 1º de outubro, quinta-feira. A gente está iniciando mais um Batalha do Século. Eu tô aqui com o Rafael E Figueiredo, aí, tudo bem? galera, bom dia aqui, bom dia a todos aí. Um pouco gripado, eu tô com aquela cara meio de doente. Eu tô olhando aqui pra minha cara aí no monitor, mas vamos, que eu acho que pior que eu, só o mercado. Isso aí, dá pra ficar pior ainda. E a doença pode ser grave, né? É, Se não já tá, né? isso aí. É. Apesar de tudo isso, né, da nossa fragilidade aqui doméstica, tanto na parte política como econômica, índice subindo. É, Obviamente a gente tem aqui lá fora, né, ajudando bastante, mas para começar o programa eu vou, como sempre, né, passar um pano de fundo, a gente discute um pouquinho Vamos e lá. depois já entra para os papéis, índices, etc. Mas de fato, domesticamente pouco mudou, aliás, até piorou marginalmente, porque a votação dos vetos, que era para ter sido feita ontem, passou para terça que vem. Lembrando que essa votação é importante porque traz incerteza. Ninguém sabe se o veto da Dilma vai cair. Se cair, principalmente na questão do reajuste do judiciário, pode trazer um rombo maior para as contas do governo. Isso aí seria ruim. É. Então, postergou isso. Então, mais incerteza ainda pela frente. Passaram algumas MPs ontem com relação à reaposentadoria, etc. Mas na Câmara isso aí é uma derrota parcial, porque aumenta também gastos do governo, mas isso aí ainda tem que passar no Senado. No radar a gente tem também reforma ministerial para sair, provavelmente amanhã, já que hoje a Dilma tem reunião com Lula para definir ali os últimos postos, mas talvez o movimento mais relevante seja o Mercadante saindo da Casa Civil e até mexeu no mercado ontem. Então ele vai para o Ministério da Educação e o Jacques Wagner deve ir para ministro da Casa Civil. Bom, esses foram os principais Mais acontecimentos, cedo teve né? também a decisão do TSE que foi adiada também para Foi. impugnação do Você tem diversas ações no TSE, né, para impugnação do da mandato Dilma e Temer. Dilma e Temer. Eles vão começar já tinha sido adiado, né, um mês atrás, e eles tendem a começar em breve ali o estudo para ver se vai para frente. Lembrando que a maioria da corte ali é a favor de começar as investigações. Então, é outro ponto também interessante para a gente checar. Mas, de novo, o ambiente bem incerto aqui, só que lá fora indo bem, né? De manhã, deu uma arrefecida agora, mas de manhã as bolsas lá fora, Estados Unidos indo bem, Europa também. De relevante, ali a gente teve PMI da China vindo em linha com o esperado. O pessoal falou, ó, foi um pouco acima do esperado, mas lembrando que o nível de PMI ainda é muito baixo, É abaixo de desacelerou bem. 50, né? E então não é uma notícia otimista ali, longe disso, mas trouxe um alívio, até porque nos próximos dias a China deve ficar fechado por conta de feriado, então isso aí de fato deu um impulso lá fora e está impactando a gente aqui Brasil. A gente teve, enfim, commodities ali, principalmente petróleo para cima, e Vale também indo bem por conta desse cenário externo, mas esse foi um pouco do pano de fundo, né? Do que a gente está tendo no mercado hoje, e é legal a gente já partir para Ibov, já que o Ibov até então subia ali 0,8, não sei como é que está agora, mas mostrar no gráfico o que a gente está olhando para frente, né? Aí para Vamos. Ibov, enfim, com toda essa movimentação Eu mais recente. cedo no Morning Call, aqui eu informei que, assim, primeiro de tudo, depois da alta expressiva ontem, não era possível falar em reversão de tendência aí. Até porque a reversão de tendência ela acontece, tecnicamente falando, quando a gente tem um fundo mais alto que o anterior, quando forma novos zigue-zagues ascendentes. A teoria clássica mostra que a reversão propriamente dita, ela acontece quando tem um movimento exatamente contrário à tendência anterior. Nesse momento, nós tivemos algumas confirmações de suportes importantes e que são até e que fazem o seu papel de interromper, nem que seja por um curto espaço de tempo, o processo de queda. A gente recentemente testou um suporte na região dos 44 mil pontos, que é exatamente esse suporte aqui, né? E o mercado começou agora a tentar o repique. Para hoje, nós temos, primeiro de tudo, o 45.400 pontos como um principal ponto ali para
reforçar o repique, né? E esse repique tem ali, reforçar o repique para o 46 mil pontos. E aí sim, rompendo 46 mil pontos, eu diria que esse repique ele veio mesmo para ficar. Então, Kim, a minha conclusão é o seguinte: dado esse cenário que a gente está vivendo, dado o fechamento do trimestre, que foi horrível, dada a volatilidade que o mercado se encontra, eu ainda encontro dificuldades para achar que esse mercado vai subir. Eu vejo muitas resistências no sentido não propriamente da definição de resistência. Uhum. Eu vejo muita dificuldade para o mercado evoluir para cima do que e muito mais fácil evoluir para baixo. Para cima temos o 46 mil pontos e esse é o número que, se for rompido hoje, pode ser para amanhã, é o ponto que, uma vez ultrapassado, eu acho que o mercado deve tentar ali 47,5 e tentar um repique mais forte até o 49. Eu acho que esse cenário, da maneira como está vivendo, é um pouco difícil. Mas eu acho que o gráfico ele é muito claro quanto a essa questão do divisor de águas. Enquanto eu estiver trabalhando abaixo dessa linha azul aqui, que é por volta de 45.400, vejo mais tendência de baixo e um possível retorno por 44 mil pontos, onde a gente pode continuar zigue-zagueando para baixo. Então, cautela aqui. Cautela, acho que o mercado ele tem ali um espaçozinho para recuperar. O 46 é importante, mas tomem cuidado, porque para mim, até agora, pelo volume, como foi ontem. Só te interrompendo, acho que travou aqui, produção, se você puder ver, o pessoal tá falando que travou o vídeo e o som, só pra gente não precisar repetir tudo de novo. E aí, para concluir, exatamente isso. Pelo volume que o mercado apresentou ontem, mesmo sendo fechamento de mês, trimestre, pelo volume que o mercado está se comportando hoje, e até mesmo o arrefecer, estava subindo 0,8, agora está subindo 0,5, 0,49, realmente tem uma preocupaçãozinha aí. Eu tenho a preocupação quanto a essa evolução. Para mim é uma oportunidade para a gente vender no curto prazo, procurar vendas à medida que for subindo. Boa, o pessoal já dando feedback que voltou o som e imagem, então de qualquer forma, ali a gente, em termos de fundamento, também acha um pouco difícil essa volta mais consistente, né? Apesar de ali no gráfico ser um divisor de águas, a gente continua com a nossa cabeça, porque se for ver bem, tem muito peso na balança para o lado negativo, né? Você tem ali enfraquecimento do Levi. Alguns dias atrás essa conversa estava um pouco mais forte de o Levi já tá chutando o pau da barraca, já tá falando algumas coisas do tipo, ó, tentei, não tá mais dando, etc. E uma saída do Levi, de fato, poderia trazer muito estresse pro mercado no sentido negativo. Então você tem alguns riscos ali, tem Fed também para aumentar juros, você tem essa piora política, os vetos ficaram para frente, o Cunha sendo investigado, então tem muita coisa ali.
Opa! Fala pessoal, estamos de volta aqui, problemas técnicos, a produção resolveu. Por favor, enviem feedback, ver se está tudo ok, enquanto a gente já dá início aqui à conversa, de novo, na verdade. Mas só concluindo, em termos de fundamento para a Ibov, de novo, a gente continua cético e recomendando proteção, de novo, muito ruído e muita incerteza ali, Fed, seja Levi, ou também a parte política, os vetos ficando para frente, e trigger de alta ali, uma melhora na economia, a gente não vê ainda nenhum tipo de inversão, algo nesse sentido, então a gente continua recomendando alguns setores, alguns papéis na Bolsa, mas a Bolsa como um todo, a gente continua cético e recomendando proteção, tá, pessoal? Agora, eu não sei se a gente já vai para os papéis, você quer falar um pouquinho de dólar? E até falar de internacional, a gente está me mostrando um gráfico do S&P interessante também. Vamos falar um pouquinho do dólar. E, na verdade, sim, o dólar, ele, desde quando o Banco Central mostrou a arma, né, falou, meu amigo, vamos intervir, vamos usar reserva, etc., o dólar já não evoluiu na mesma inclinação que foi nos movimentos anteriores. Fez algumas intervenções, leilão de linha, leilão de swap, e aí o dólar realmente, eu diria que não é nem muito por conta de aversão ao risco, mas sim porque os investidores pararam de especular em cima do dólar em função do Banco Central ter botado a cara para valer. Nesse momento, queria primeiro fazer uma análise micro, para depois uma análise mais macro. Se a gente olhar aqui o gráfico de 60 minutos, dá uma olhada aqui, nós estamos sobre um suporte que é extremamente relevante, que é entre 995 até o 970. Por que é relevante? Porque foi o fundo do momento em que o Banco Central botou a cara e falou lá que, agora vou usar reserva se for preciso, etc. Vamos tentar estabilizar um pouco esse mercado, diminuir a volatilidade e criar um ambiente melhor para os negócios. E agora a gente parou nesse ponto, né? O mercado reserva aqui uma memória importante. E aí, assim, por que eu estou comentando isso? Porque se perder aqui o 940, né? E não está tão longe de perder isso, a gente pode vir com uma realização um pouco mais forte. E aí a gente vai para uma análise um pouco mais macro. Ainda há uma tendência de alta vigente. Eu acho que esse dólar pode continuar subindo, agora vai depender muito também da atuação do Banco Central. Eu diria antes dessa barra preta aqui de baixa, o dólar a tendência de alta firme, solto, sem qualquer intervenção, quando era uma coisa ínfima, pífia, e o mercado ignorava. Agora não, agora o mercado já está um pouco mais desperto, que sabe que a qualquer momento ele pode vir entrar com uma artilharia um pouco mais pesada e segurar a evolução do dólar. Então, no gráfico diário estamos sobre um suporte muito importante, 995, é um ponto para continuar a retomada e seguir com a tendência de alta. Eu continuo acreditando na tendência de alta, porém não basta isso, né? Não basta só a tendência de alta. Eu acho que tem a questão da intervenção do Banco Central que faz toda a diferença. Agora, eu queria fazer um comentário aqui antes de a gente falar dos papéis e queria... Kim, a gente tem um problema doméstico muito ruim, como você já citou, mas agora eu começo a ficar mais preocupado, né? E tenho até um certo medo de falar determinadas coisas, primeiro porque desde o dia 22 de julho, quando eu escrevi o artigo Corram para Escolher, eu comecei a falar que o mercado ia cair, venda, venda, venda. Então, divulgar notícia ruim, às vezes nunca é bom, porque as pessoas não gostam, né? Nossa mente é preparada para ouvir coisas boas. Quando você ouve coisa que você não quer ouvir, você fica chateado. Mas na nossa função, a gente tem que falar o que a gente acha, o que a gente vê, o que a gente estuda, etc. E eu tenho estudado muito, não só o mercado doméstico, em função da questão política, em função do próprio preço. Por exemplo, a gente comentou aqui do gráfico do IFNC, que é o gráfico do setor financeiro, que estava revertendo uma tendência, que aquilo ali seria o suficiente para fazer com que o índice Bovespa caísse, fosse lá para 42.500 pontos. Então, assim, muitas coisas a gente pôde identificar como reversão. O preço da crise parece que ele foi encontrado, 42,5, aquela coisa toda. Para mim é preciso piorar para depois que venha uma melhora. Mas agora eu queria lançar
uma nova análise, e aí estou fazendo isso agora de cara aqui, porque eu pretendo fazer isso eu faço todos os domingos, né? Que é o quê? Que lá fora agora me preocupa, talvez até mais do que aqui. Uhum. E aí por que isso? Porque o preço lá fora, e aí eu digo mais mercado americano, S&P 500, Dow Jones, Nasdaq, ele já vem de uma reversão de tendência, de uma alta absurdamente forte desde 2009 até os dias atuais. Resumidamente, o estudo que eu fiz há mais ou menos um mês e meio, é que os setores mais resilientes e os setores mais sensíveis a juros começaram a ganhar força, enquanto os segmentos mais cíclicos, mais alavancados, aquele que costuma ter beta elevado, começaram a cair. Resumindo, o que significa? Que o pessoal está correndo, saindo da área de mais alavancagem, de mais risco, correndo para setores mais defensivos. A gente pôde identificar isso, tanto é que a reversão veio, e aí, obviamente, setores mais resilientes a juros mais sensíveis a juros, é porque ainda há uma perspectiva de alta de juros, elevação de juros ainda esse ano, pelo menos por parte do Banco Central americano, de acordo com a fala da Janet Yellen e os próprios dirigentes do Fed. Então, o mercado fugiu da área mais alavancada, correu para a área de maior segurança. Inclusive, os yields já começaram a refletir isso também de uma forma um pouco mais forte, etc. Então, aí, beleza. Até aí, você vê se, poxa, tem uma tendência de alta muito forte, desde 2009 até agora, o mercado cai para realizar, a princípio você faz um fundo para depois voltar a subir. Até o momento que, hoje, eu encontrei um gráfico, que aí eu acho que já não vai voltar a subir com tanta velocidade quanto eu esperava. E por que isso? Eu queria mostrar esse gráfico aqui para vocês. Esse gráfico aqui, a escala da esquerda é o do S&P 500, e a escala da direita é o gráfico do Price Earnings, né? Os ganhos de empresa, digamos assim, traduzindo no nome de inglês para português, os ganhos médios das empresas, né? Que compõem o S&P 500. Então, é um gráfico que vem desde 97 até hoje. Repara que o S&P 500 ele veio nessa escalada de alta, bonita, né? Desde 2009 até agora. E toda vez que o Price Earnings, né? Toda vez que os ganhos médios da empresa viravam para o negativo, a gente tinha uma queda no mercado. Isso é uma razão muito simples. O S&P 500 é feito por valor de mercado. Se tem uma queda no ganho das empresas, você também tem um impacto significativo, você também tem um impacto como é que se fala? No market cap, no valor de mercado das empresas. A última aceleração foi muito forte, né? Baseada em incentivos, o QE, etc., que já foi suspenso e por aí vai. Agora, nesse momento, esse gráfico aqui é mensal, tá, gente? Agora, nesse momento, os últimos 3 meses, né, ou seja, no último trimestre, que foi o pior trimestre desde 2011 nos Estados Unidos, ele voltou a ficar negativo, né? E aí isso me preocupa, porque parecia ser uma correçãozinha para voltar a subir, até que a gente enxerga uma coisa dessa, historicamente falando. Então, já não bastasse os problemas domésticos que a gente está tendo, eu queria levantar essa bola com vocês, que o mercado americano, nesse momento, me preocupa. Eu acho que ele pode ter uma realização ainda mais forte, pelo menos até esse último topo aqui, né, para fazer um fundo aqui e voltar a subir, quem sabe. E aí você tem um movimento de juros que acaba atraindo mais investimento para a área de renda fixa do que não seja renda variável. Tem uma forte alta que aconteceu no S&P 500. Então, além do nosso problema doméstico, eu acho que esse mercado americano pode sim começar a cair de forma um pouco mais intensa. E aí, enfim, de uma maneira ou de outra, não tem jeito. 52% do volume negociado no índice Bovespa é gringo. Então, se a coisa não está boa por lá, pode ser que piore por aqui, ou ao menos ter um impacto um pouco menor, né, do que seria. Mas coisa boa não é. Então, fica esse alerta, esse estudo aí, que eu vou aprimorar ele no próximo domingo, no domingo com o Rafi, onde eu vou detalhar quais são os segmentos que realmente estão ganhando força, que não estão, e através do força relativa comparar esses mercados. Se for ver aquele gráfico, a parte vermelha é o crescimento, né? Crescimento negativo ali
E quando você olha preço-lucro de qualquer coisa, imagina a bolsa ali. Quando você tem um lucro projetado menor, você tende a pagar menos por aquela empresa, porque ela vai gerar menos valor. Então, para você manter o múltiplo preço sobre lucro, se o lucro cai, você tem que fazer o preço cair. Então, talvez seja um pouco disso que o Rafa esteja mostrando ali e também traduzindo em termos práticos o que a Yellen e o pessoal do Fed têm falado é que a economia vai muito bem, etc. Nível de desemprego baixo, você Inflação tem controlada. as empresas ali indo bem, teoricamente, mas em efeito prático, se isso de fato acontecer e os earnings começarem a ir para baixo, eles podem revisar e até postergar essa questão do aumento de juros, apesar do último discurso da Yellen ter sido um pouco mais duro ali e eles já prevendo aumentar juros ainda esse ano. A ver, mas é muito interessante mesmo a gente ficar ligado nessa questão ali de desenvolvimento da economia americana, que obviamente tem impacto não só no Brasil como o mundo. Boa. Indo agora aqui para as empresas, indo mais no micro, que estão perguntando de Suzano, SUSB 5. Em termos de fundamento, a gente ainda gosta para uma posição ali no seu portfólio. Você tem, assim, ao nosso ver, primeiro, diversificação. Então, você que tem uma posição atrelada a dólar. E dois, né, a parte de commodity ali, a papel, celulose, principalmente a celulose, vem indo muito bem, eles têm repassado o preço e vão se aproveitar do dólar no patamar mais alto. Então a gente gosta de Suzano, a gente tem nas nossas carteiras, a gente até aumentou um pouco ultimamente, marginalmente a gente aumentou e diversificou com Embraer, mas a nossa posição já era relevante, então a gente gosta aí de compor portfólio com Suzano. Vamos olhar aqui o gráfico da Suzano. Eu também gosto do papel, o OBV, o saldo de volume está bem forte, topos e fundos ascendentes. Tem uma fortíssima resistência agora composta aqui na região do 19,65, 19,80. E esse rompimento eu acho que vai dar nova entrada. Acho que quem está fora de Suzano pode comprar no rompimento do 19,70. Eu tenho o alvo no 21,20, ainda para o curto prazo. Quem tiver comprado, põe stop aí, pouco abaixo de 18,15. Condição técnica maravilhosa, topos e fundos ascendentes, a cada rompimento de novo topo, nova compra com o ABV fazendo novas massas. Então aqui é movimento clássico, é compra e vamos embora. Não tem muito que enrolar não. Eu gosto também do papel, deu pororoca, né? Uhum. Deu pororoca hoje. Eu gosto do papel, acho que tem tudo para o papel subir em frente até o 21,20 no curto prazo. Boa. Indo para o setor de telecom aqui, o pessoal perguntando de Vivint e já emendando em TIM também, se a gente puder ver os dois, mas Vivint é a nossa preferida, a gente não gosta tanto de TIM, porque num processo de consolidação do setor, ao nosso ver, pelo menos, o caminho está mais claro para Vivo, até porque ela está posicionada lá numa faixa de maior qualidade, enfim, clientes com maior qualidade. Ela fez a recente aquisição ali da GVT, então tem bastante coisa e sinergia para captar dali, tirando o dividend yield de Vivint que tem crescido. Para quem gosta de dividendos, carteira de dividendos, Vivint é uma bela alternativa para a gente ficar ali na frente de tinta. Bom, eu não gosto de nenhuma das duas, né? Tanto VIVT4 quanto TIM, não curto muita ideia. Se a gente olhar aqui o gráfico, topos e fundos descendentes, esse é VIVT4, tá? Que nesse momento está caindo 0,23%. Se perder o suporte aqui no 35,85, eu vejo mais venda. Aqui, digamos que esse é o gráfico oposto de Suzano, né? O Suzano estava em tendência de alta para romper um topo da compra. Aqui para romper o fundo da venda, porque o OBV também renova mínimas, né? Topos e fundos descendentes, o papel tem mais espaço para cair. E aí eu tenho até que colocar aqui o gráfico semanal para ver qual seria o alvo, né? Eu tenho o alvo no 34,10, 34 bola no curto prazo. Também, se você olhar aqui o mensal e o semanal, o OBV também renovando mínimas, acaba piorando a situação no curto prazo. A TIM também não gosto muito, topos e fundos descendentes, é um belíssimo papel para trabalhar em venda descoberta, né? A perda do 7,90, a perda do 7,40 abre um caminho livre para mais venda. Qualquer sinal de repique aqui para 8,05, 8,10 também vejo venda. Venda nos dois papéis aí,
sem sombra de dúvidas. Boa. Indo aqui para a próxima, o Cristiano perguntando de Marfrig. Essa é uma boa para olhar, porque ela está atrelada a dólar, mas hoje a gente teve notícia que ela está sendo investigada na Operação Acrônimo, então está caindo forte. Enfim, a gente não gosta muito por conta de governança corporativa, justamente isso. Então, ela sendo investigada, você traz mais incerteza para o papel. Então, para um play de dólar na parte de frigoríficos, a gente prefere Minerva e depois JBS, porque JBS também tem a questão da CPI do BNDES, chamaram os donos ali para depor, então também tem um risco ali, uma incerteza na frente. Então, se tivesse que elencar, seria Minerva, depois JBS, depois Marfrig, mas a pergunta foi especificamente de Marfrig, que você está olhando ali no gráfico. Antes até de responder Marfrig, eu vou responder aqui o nosso amigo Perturbador da Paz, que eu acho que faz jus ao próprio nickname. Né? É verdade, eu recomendei Petrobras, você tem toda a razão, eu recomendei Petrobras em 2014, no último trimestre, e você comentou aí, olha o resultado. O resultado foi um belo de um stop que eu tomei. Agora, um stop controlado, com manejo de risco controlado, e isso não me fez ter perdas significativas, muito pelo contrário. Em 2014, as minhas recomendações ficaram em terceiro lugar, na frente de Itaú, na frente de Bradesco e Santander, de uma equipe gigante lá, de média de ganhos positivos. Né? Enquanto o mercado tinha uma média de perda de 2,3%, eu fiquei com positivo em 0,50%. Então é indiferente, cara. Eu acho que quando a gente tratar de um papel ou outro específico, é indiferente, porque a gente vai acertar e vai errar. O que importa mesmo é o net. Se importe sempre com o net. As recomendações elas vão acontecer o tempo inteiro, mas o importante é sempre o net positivo. 2014 foi um ano excelente para as minhas recomendações, tá bom, amigo perturbador? Vamos que vamos. Marfrig, eu gosto do papel. Eu acho que o papel ele tem espaço, embora hoje esteja caindo no intraday, se a gente olhar aqui, está caindo 5,58. É o papel que, poxa, no intraday realmente está feio, mas graficamente falando eu não tenho muito o que reclamar, embora no intraday esteja pesado. Se ele romper o 7,25, ele vai dar compra. Igual a Suzano, né? O OBV fez novas máximas, papel do ponto, então assim, não tenho muita preocupação com ele não. Eu prefiro Minerva, graficamente falando também. Mas Marfrig, se romper aqui o 7,25, uma nova condição de compra boa, custa pouco abaixo de 6,50. Boa. Se você puder já emendar com Minerva, perguntaram aqui de BIF. BIF 3, para ver o que você acha. Parece que está rompendo uma resistência, de acordo com o SMP. Qual o papel? BIF 3. BIF 3? Tá quase lá, né? Tá quase. Deixa eu apertar aqui. Deixa eu só deletar isso aqui para não ficar feio. Tá muito quase lá, né? Eu acho que para hoje, se romper a máxima do dia, também é a call de compra. 13,5% com stop pouco abaixo de 12,66%. E aí, esse papel tem o alvo no 17. Não sei se por fundamento acompanha, mas eu tenho o alvo em 17, que seria duas projeções, uma dessa primeira onda e a outra da formação triangular aqui para cima. Uma boa configuração também, acho que vale compra. Boa. Já emendando aqui para pegar o mesmo ativo, o Patrick está perguntando, falando que BIF violina demais, se não seria um problema para stop loss. De novo, em termos de fundamento, a gente, para ficar exposto a dólar, a gente prefere Suzano, tá? Mas se o cliente ele quer ficar na parte de frigorífico, aí sim, a nossa preferência é BIF, mas se olhar o Ibov como um todo, a gente acha que tem outras opções melhores. Mas ele está perguntando se não violina demais, se tem problema com stop. Eu acho que recentemente a gente tem tido alguns zigue-zagues aí no intraday, algumas sombras superiores ali, principalmente quando se aproxima do 13,10, 13,20. E ele está violinando, sim, um pouco, mas é um comportamento que eu diria que é pontual. Você põe o histórico dela, você vê pouca sombra, né? Superior ou inferior, de modo que a volatilidade, que a tendência, ela se sobressaia da volatilidade, ou seja, o papel vai mantendo seus topos e fundos ascendentes sem que haja grandes oscilações. Então, assim, talvez
você esteja falando nesse movimento curto, de memória curta aí, diria, ó, algumas sombras aqui, que começa desde o 15, a partir da segunda quinzena de setembro até hoje, que realmente deu, né, uns zigue-zagues, umas violinadas, mas eu diria que é pontual, cara. Eu acho que é para ir para cima mesmo com tudo e vambora. Bom, então isso aí não seria restrição para trade no gráfico. Agora indo para Vevar, via varejo, o César novo, perguntando. Né? Toda quinta-feira. Porque o pessoal olha que caiu muito, etc. E acho que é um ponto de entrada. Papel barato. Pelo menos em termos de fundamento, a gente não gosta. Lembrando que ela está exposta ali a produtos que dependem de crédito, linha branca, linha marrom. Eles têm reportado resultados ruins, same-store sales ali, vendas, mesmas lojas ruins. E a gente não vê nenhum ponto de inversão. De novo, olhando o macro ali, você só vê desemprego aumentando, confiança do consumidor caindo, vendas no varejo caindo, e o fato de você precisar de crédito também para esse tipo de produto preocupa. Então, enquanto a gente não vê uma inversão nesse sentido, não faz. Não é racional a gente entrar e pegar a faca caindo em Vevar 11. Vevar é um dos piores papéis aqui para compra. No curto prazo, topos e fundos descendentes, se te olhar, o papel só se faz cair, né? Famosa âncora jogada ao mar, né? Toda vez que eu quero escrever um relatório falando do papel em tendência de baixa, né? Eu boto entre aspas lá, né? Âncora jogada ao mar. O papel cai muito, não tem sinal de fundo. A gente tem um gráfico muito pesado, topos e fundos descendentes. Não tem muita conversa aqui, não. Qualquer sinal de alta é para vender. E a compra aqui, para mim, fica muito delicada. Eu prefiro esperar uma reversão de tendência para depois tentar a compra. Nesse momento, realmente está bem feio. Boa. O mestre perguntando aqui sobre Pomo 4. Se não estaria fazendo um OCOI nos 60 minutos. Pomo 4, OCOI 60 minutos. Vamos ver aqui. Deixa eu só carregar aqui o histórico dela. Enquanto isso, a gente vai comentando. Em termos de fundamento, o Marco Polo ela acabou de anunciar o cancelamento dos dividendos que ela ia dar, obviamente por conta de todo esse cenário macro ruim que o setor vem passando, redução ali na produção de pesados, ônibus, etc. Então, ruim também, sem ponto de inversão em termos macro para o papel, acabou de dar uma bela sinalização que foi esse cancelamento de dividendos. Marco Polo também. Aliás, várias empresas estão anunciando corte de dividendos, né? Pelo menos na memória, Reserva Vale, Pomo 4, a Petro, que já desde o início do ano. É um outro trigger também, que que a gente chama de análise técnica de indicador de sentimento. Que quando as empresas começam a parar de distribuir dividendos, ele diz que o sentimento aqui de perspectiva ruim, etc. E aí o preço costuma contrariar e dar sinal de fundo. Assim como a gente pega também, sei lá, ratio de put e call. Aí você vê quando a put sobe pra caramba, sobressai em cima das calls, aí também dá um sentimento. IPO também, quando tem uma churrada de IPO no mercado, sinal de topo. Quando não tem IPO nenhum. Isso é mais um indício ali que a gente está se encontrando em algum momento no fundo. Embora, novamente, as empresas quando param de anunciar dividendos... Outro sentimento também que como é que é o nome? Buyback, recompra de ação também. Outra questão, quando as empresas começam a recomprar com caixa dela as próprias ações, é um sinal de perspectiva melhor. Quando para, é porque também tem uma perspectiva ruim. Então, o preço costuma contrariar todo esse consenso. Quando você vê que ninguém tem IPO, ninguém faz IPO, put call, put está lá em cima, param de pagar dividendos. É um dado interessante para a gente estudar e transformar isso em indicador técnico, né? Olhar pelo gráfico. A análise técnica olha muito essa questão de sentimento para tentar fazer fundo e topo. Mas enfim, foi só um momento aprendizado aqui para os nossos espectadores. A Pomo 4, vamos olhar aqui o gráfico, acho que tem um topo fundo descendente muito forte. Eu acho que se perder a região aqui do 160, eu vejo mais venda para o curto prazo. Procurando ali a faixa de 1,50 até 1,30. Também não vejo sinal de compra, não. Acho que aliás, o candle de ontem foi soberano no ponto de vista vendedor. E se perder aqui 1,60, eu vejo venda. Para cima de 1,75, vem repique aí pela frente.
Boa. E complementando a questão dos dividendos, a maioria das empresas elas têm cancelado ou cortado dividendos por conta de dificuldade no fluxo de caixa, né? Você tem endividamento, por exemplo, em dólar crescendo, você tem serviço da dívida crescendo e o operacional na parte da receita para baixo. Isso tende a pressionar muito o caixa. Então, por exemplo, a Vale, ela cortou dividendos porque ela comenta muito, a gente prefere pagar menos dividendos e manter um balanço saudável do que se alavancar mais só para pagar dividendos, o que não faria sentido mesmo. Não faz sentido. E eu acho que é bem visto pelo mercado até, do ponto de vista longo prazo é melhor. Do ponto de vista, o cara quer receber dividendo, mas preza pelo acionista. São dois pontos. A primeira sinalização é assim, uma gerência melhor na parte do balanço, mas o ponto ruim é que se sinaliza cada vez mais uma piora no cenário da empresa, né? Então são dois pontos aí interessantes para a gente analisar, mas de fato seria pior se ela se alavancasse para dar dividendos, então dos males o menor. Indo agora para educacional, o pessoal perguntando ali de Kroton e Ser, a gente prefere no setor Kroton. Muita coisa já está no preço ali, enfim, a gente não recomenda uma exposição grande, até porque a gente vai ter muita volatilidade até lá. De qualquer forma, o próximo resultado deve ser bem resiliente ali para Kroton. A gente tem o Kroton Day logo mais também. Geralmente os investidores saem com mais informações. E também tem a venda da Uniasselvi aí no radar, o que vai reforçar bastante o caixa. E ela está num momento bom de consolidação do setor, mas no curtíssimo prazo você tem ainda volatilidade, falaram de CPI do FIES, etc., mas é muito incipiente ainda. De qualquer forma, para quem quer fazer trade de curto prazo, a gente não recomenda, é uma coisa mais de longo prazo, numa posição talvez um pouco mais comedida. E curto prazo também não recomendo, tanto Ser educacional quanto o Kroton. Vamos começar com o Kroton, que segue, apesar de ter encontrado um fundinho aqui no 7,30, há espaço para algum repique aqui no 8,05, a partir desse rompimento, para tentar o último topo em 9,30. Mas o canal de baixo é muito bonitinho, muito claro aqui, então tá mais difícil a gente tentar interpretar aí um sinal de compra para Kroton. Eu ficaria fora, ou então até venderia descoberto na perda de 7,27 para especular na venda. Já a Ser educacional, igual, né? Depois de ter perdido esse último fundo aqui, abriu um cenário para venda muito mais intenso. Está agora vindo buscar o último topo no 9,07, 9,20 e qualquer sinal de topo aqui também sinal de venda para buscar o último fundo, 7,30, podendo chegar até R$7. Ambos papéis aí, para o curto prazo, eu vejo mais venda aí, sem sombra de dúvidas. Boa. A gente está terminando aqui já, acho que dá tempo para mais um papel. Escolhe aí, Rafa, Sula, Ambev, GGBR ou Vale? O que você quer olhar? Sula, vamos de Sula. Vamos. Porque no meio desse turbilhão de papéis ruins e tendência de baixa, a Sula tem uma condição de compra interessante. As pessoas, vamos olhar aqui o gráfico, eu gosto da combinação dela. Eu não recomendei no domingo, no programa que eu faço, porque eu ainda estou um pouco cético com o mercado, então estou buscando venda, mas Sula, se romper aqui o 18,40, sinal de compra clássico, está pouco abaixo aí de 17,25, vejo uma condição técnica bem boa para não só buscar o último topo aqui, mas para seguir em frente, né, para novas máximas, colocando essa reta como linha de retorno como alvo, né? Então se começa a subir, em algum momento ele bate aqui como alvo, né? Pode chegar até 21, 21,50, 22,10. Então é um papel que muito me atrai. Quem já tiver comprado, sugiro aí um stop pouco abaixo de 17,25, 17,20, como proteção aí no curtinho. Boa. A gente, em termos de fundamento, tem na carteira, a gente gosta do papel, principalmente para se você quer ponderar e ter uma parte do seu portfólio com driver de juros, né? Juros no patamar mais alto tende a beneficiar. Então, e principalmente depois dessa queda, abre um ponto interessante até em fundamento para você entrar em Sula, tá, pessoal? Bom, a gente já passou, mais que passou aqui do nosso horário. Obrigado aí pela presença de todos, espero que a gente tenha ajudado vocês. Faltaram alguns papéis, mas a gente, lembrando, a gente tem programa, o programa Batalha do Século, todas as terças e quintas, às 11h30. A gente também tem fechamento de mercado e mais a programação. Fechamento de mercado. Isso aí. Bota as salas de análise da XP, da Clear.
Põe os analistas, batalha do século, porque não falta conteúdo para vocês aí. Boa, bastante coisa. Então, depois a gente vai tirando ao longo da programação as dúvidas dos outros papéis, tá, pessoal? De qualquer forma, obrigado aí pela presença de todos. Boa tarde e bom almoço para todo mundo. Valeu, tchau!